Shalom, shalom, queridos. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês para trazer mais um conteúdo para a tua vida nesse canal. Me chamo Ellen Cristiano, sou fundadora do Ministério Resgate e também do Dispenseiro de Cristo da Última Hora. Tá bom, amados? Pastora missionária, mentora em batalha espiritual de alto nível e cura interior dentro da tricotomia humana e espiritual, tá bom? Também escritora e ministra de Deus, serva do Altíssimo para tudo aquilo que Ele me confiar neste século, bom? Quero te convidar a estar comigo aqui em mais esse conteúdo, juntos aqui dentro de Salmo capítulo 4. Eu quero convidar você a ler comigo Salmo capítulo 4, no versículo, medite aí na sua casa Salmo 4, mas o versículo que eu quero deixar para nossa meditação nesse momento aqui juntos é 4, versículo 8, que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Eu quero fazer uma oração com você. Nós vamos falar nesse conteúdo sobre os espíritos incubos e sucumbos, tá bom? O marido na noite e a mulher da noite, como atacam e por que atacam e quem são eles de fato, os principados que atuam através dessa falange, certo? Pai querido, Pai santo, neste momento eu venho apresentar a vida deste que neste momento está neste conteúdo, a vida desta tua serva, deste teu servo, desta família. Quero pedir ao Senhor que na autoridade do nome de Jesus, o Senhor venha repreender todo o espírito maligno que tem visitado teus filhos, o teu povo noturnamente. Que o Senhor venha jogar por terra todo o espírito maligno que tem adentrado esses lares, essas famílias, ousado em atacar este homem e essa mulher, até mesmo essas crianças, Senhor, que o Senhor venha repreendê-los, esses espíritos malignos, de jogar por terra toda ação das trevas. Pai, aonde estiver uma legalidade, que o Senhor venha abrir a visão deste que está me ouvindo aí agora, para fechar essas legalidades, para que esses espíritos não tenham mais acesso. Que o teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza venha se manifestar sobre o teu povo, e esta casa venha estar blindada pelo sangue do Cordeiro. Estas vidas venham estar blindadas pelo sangue do Cordeiro. E ao deitar os teus filhos, venha clamar a tua presença e venha viver o que Salmo 4, versículo 8 diz, que em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Que a segurança do Senhor venha ser sobre essa casa, que a segurança do Senhor venha ser sobre essa família, que nenhum mal possa alcançar essa família, nenhuma praga possa chegar nessa tenda, e os teus filhos venham ver os teus anjos trabalhando da parte do Senhor a favor deles. Que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos para guardar este irmão, esta irmã, este filho, esta filha, este homem, esta mulher, e jogar por terra toda astúcia, toda ação de Satanás, garantindo a vitória para o teu povo. É o que eu te apresento nesta noite e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amados, nós vamos falar nesta noite sobre incubos e sucumbos. Eu quero pedir você que já é inscrito aqui, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo. Fica aqui comigo e compartilhe para 10 pessoas aí, compartilhe para 5, para 10, quantas mais pessoas você puder compartilhar, mais pessoas vão terem os olhos abertos, menos pessoas vão sofrer ataques desse inimigo, porque o inimigo tem atacado pessoas e muitas das vezes não é porque você não é homem de Deus nem mulher de Deus, é porque muitas das vezes nós não sabemos usar as armas, utilizar as armas, e muitas das vezes nem sabemos quem é que está nos atacando e por que está nos atacando. Então, o melhor é ter conhecimento, porque quando nós temos conhecimento, o maligno tem que bater em retirada. Amém, queridos? Então, compartilhe. Você que já é inscrito, compartilhe. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sino para que você seja avisado aí, para que toda vez que postarmos você venha ser notificado, tá bom? Esteja conosco nas nossas redes sociais, @EllenCristiano, e vem conosco, porque Deus
Tem feito grandes coisas. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês através dessa ferramenta a qual tem nos unido cada dia mais, né? Tem unido o povo de Deus e tem unido pessoas que são escolhidos de Deus, mas estão fora do aprisco. E o Senhor, através dessa ferramenta, tem trago essa união, tem feito essa junção, né? Amados, nós vamos falar um pouco sobre incubos, sucumbos, tá? Eu li aqui com vocês sobre o Salmo capítulo 8 e nós vamos falar um pouquinho sobre incubos e sucumbos. Nós ouvimos tanto sobre incubos e sucumbos, marido da noite, mulher da noite. São espíritos malignos e eu vou começar a trazer para você a patente deles, de onde vem. Porque de repente você pode dizer assim, mas quem são os incubos e sucumbos? Ah, eu só sei que eles atacam homem e mulher. Porque na verdade o incubo, ele usa, ele vem em forma de homem e ataca mulher. Sucumbos vem em forma de mulher, ataca homem. Então vamos lá? Incubos vem em forma de homem, ataca mulher. E sucumbos vem em forma de mulher e ataca homens, tá? Essa é a ordem. E esses espíritos, de qual patente eles vêm? Quem são eles? Quais são os nomes? Ah, não vou trazer todos aqui, não vou trazer toda a falange, mas eu vou trazer para vocês sobre os principados. Quem são os principados? Que às vezes a gente fala, incubo, sucumbo e tal. Em algumas culturas, esses incubos e sucumbos são conhecidos como marido da noite e mulher da noite. Principalmente no continente africano, são conhecidos demais como marido da noite e mulher da noite. Principados. Quem são os principados que estão por trás do incubus e da sucumbus, né? Sucumbus ou sucumbus. Quem são? Quem são? Você já ouviu falar? Então, Asmodeus. Asmodeus é o principado que está regendo, né, sobre incubus. Asmodeus é o principado da luxúria. É o demônio, o espírito da luxúria que leva as pessoas a terem sexo desgovernado, terem prazeres exorbitantes, terem luxúrias, terem atrações carnais de uma forma desenfreada. Então, quem que é o incubus? Vem da falange, está atuando debaixo da hierarquia de Asmodeus, tá? Então, incubus vem debaixo da hierarquia de Asmodeus. E a sucumbus? Vamos lá, vocês já sabem quem que é o principado da sucumbus, que está por cima aí da sucumbus, que atua dentro da hierarquia de sucumbus. Sucumbus, quem que atua por cima aí é Lilith, tá? Então, toda vez que você ouvir falar de incubus, você vai lembrar do chefe Asmodeus. Toda vez que você ouvir falar de sucumbus, você vai lembrar da chefe, né, do chefe Lilith, tá bom? Estou falando de hierarquia, tá bom? Porém, são todos os mesmos demônios que atuam nas mesmas frequências. Então, vem cá, Asmodeus trabalham junto com Lilith, porque no mundo espiritual, Satanás, né, ele imita aquela ordem, né, que o Senhor Jesus ensinou de 2 em 2. Então ele imita. Então sempre aonde estiver um demônio dizendo que é um orixá, é um deus grego, enfim, é um Exu, sempre vai ter uma pombagira, vai ter uma deusa, enfim, entendeu? Então, Asmodeus, Lilith, eles trabalham juntos para atuarem na promiscuidade sexual. Abaixo deles vem, porque Asmodeus e Lilith trabalham não possuindo o corpo, gente. Ah, não, fulano incorporou, foi possuído por Lilith. Não, não existe. Foi possuído por Asmodeus. Não, não existe. Eles são principados, eles atuam com frequência na região celeste, aonde que o apóstolo Paulo falou lá de Efésios 6:10, tá bom? Então eles atuam na região celeste, Então eles mandam frequência onde? Mente, ativam a mente humana, dominam a mente humana,
tá bom? Eles trazem frequência para dominar a mente humana. Isso uma mente que não é a mente de Cristo. Isso é uma mente que não tem o capacete da salvação. Isso é uma mente de uma pessoa que não tem um compromisso com Cristo, uma aliança com Cristo, tá bom? Então, eles atuam com frequência, mandando frequência, dia e noite, ó. Mandando frequência na mente da pessoa. Aquela pessoa começa a pensar descompassadamente em sexo, 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 sexo. Tá. Abaixo deles vem então incubos e sucumbos, que aí além das frequências na mente, incubos e sucumbos começam a atuar no sonho, no sono, no sonho e no sono, tá certo? Para depois possuir aquela pessoa ali. Em alguns casos, tem algumas pessoas que elas conseguem, né, até ter as sensações no seu corpo e acordar e se sentir sendo abusados, tá? Mas esse aí é um grau mais elevado, é um nível mais, né? Por quê? Vamos lá, por parte. Então vamos lá. Deu para entender? Asmodeus, Lilith, incubos, sucumbos, tá certo? Frequência, sonhos. Combinado? Ok. Agora, quando chegou na parte de sonhos, eles vêm atuando em sonhos como eles começam a adentrar através de eles começam a fazer despertar a pessoa. Quando a pessoa deita para dormir, ela não tem a cobertura do Senhor, o revestimento, ela começa então a ser manipulada, despertada. Eles começam a soprar no ouvido e começa a trazer frequência que os principados trazem a frequência para a mente. Aqueles que estão perto ali começam a soprar no ouvido sonhos eróticos. E quando a pessoa começa a ter sonhos eróticos, ali eles adentram, porque a partir do momento que a pessoa começa a ter sonhos eróticos, ela começa a sentir prazer, tá? Eu atendo pessoas na mentoria e ao longo dos anos, porque, o Senhor me chamou para cuidar de pessoas desde os meus 29 anos. Eu tenho meus 47, né? Vai falar 40 e todos. Então, com 29 anos, o Senhor me chamou para essa obra. Então, ao longo dos anos, o Senhor foi me capacitando, me treinando, né, com a bagagem que eu já vinha, e o Espírito Santo foi me treinando no campo. Então, queridos, essas pessoas, elas começam, então, a ter experiências, já falaram comigo e compartilharam para mim que as experiências de eu estou dormindo, eu começo a sonhar, eu começo a ficar tão excitado que eu, com a minha mão, sem perceber, eu começo a me tocar. Entende? Aí começa a se tocar sem uma consciência, porque vem um instinto, um impulso terrível que a pessoa, enquanto ela não se toca, ela não, se satisfaz, ela não para. Ela é como se tivesse uma força maligna, uma força, algo ali mais forte que ela, manuseando, manipulando ela. E não é como se tivesse, é uma força maligna manipulando essa pessoa. Então, esses espíritos incubos, sucumbo, primeira parte, o que eles fazem? A frequência de Asmodeus e Lilith já está sobre a mente da pessoa. Incubos e sucumbos começam a falar aos ouvidos, criando, por exemplo, palavras de excitação, e ali começa a entrar na mente, provocando sonhos eróticos. Naquele dado momento ali, eles começam então a manipular, porque ele já viu que a pessoa começou a sentir prazer. Então eles começam então a introduzir através do sonho, aonde incubos começa a ter sexo com uma mulher e sucumbos, que é a mulher, começa a ter sexo com um homem, tá? Eu já vi caso de um casal estar na cama e ali esses espíritos tendo sexo com o parceiro e o casal não vê, o casal tá dormindo, tá? Então, queridos, eles atuam dessa forma. E aí começam a trabalhar com esses abusos noturnos, abusos nos sonhos, abusos no sono. E quando uma pessoa tem a vida revestida na parte sexual, vive uma vida de santidade, então não dá brecha, não dá legalidade, não abre porta, não dá acesso, porque cada um é diferente do outro. Essa pessoa, esses espíritos não conseguem, o que eles fazem? No sexo, tá? O que eles fazem?
eles começam então a atacar com a função eles começam a utilizar a função do Peçanta, porque o Peçanta é o espírito que age dentro da paralisia, tá? Do sono. Peçanta, ele age dentro da paralisia do sono. Então, quando esses espíritos não conseguem atacar na parte íntima, sexualmente falando, eles começam a agir com a mesma função do Peçanta. Então, eles começam por pesadelos, eles começam por alucinações, eles começam por delírios, eles começam a fazer a paralisia do sono, eles começam a sugar a energia dessas pessoas, a ponto dessa pessoa acordar no outro dia assim como se não tivesse dormido, trabalhado muito, um cansaço, um esgotamento profundo. Você sabia que esses espíritos, eles são vampirescos? Você sabia? Então, eles são vampirescos, eles são espíritos da mesma falange, como eu falei, né, de Asmodeus e Lilith. Então, a figura deles, né, a imagem deles é em forma de um morcego com asas, tá bom? É um morcego com asas. Então, todas as vezes que eles aproximam de suas vítimas é para sugar energia vital, tá bom? Eles querem sugar a energia vital, eles querem sugar a energia psicológica, energia emocional, energia física, psicológica, emocional, né, psicológica, mental, emocional, física e a energia espiritual. Então, começando espiritual, mental, psicológica, emocional e física. Então, eles querem sugar esses 4 campos, tá? Esses 4 campos da energia humana. Por quê? Eles, a cada vez que eles trabalham, que eles investem dessa forma em um ser humano, essa pessoa vai perdendo energia, vai perdendo a vontade de viver, vai perdendo a energia, vai perdendo as forças, vai adquirindo doenças, vai perdendo ali o ânimo, vai perdendo ali a motivação, vai perdendo totalmente a energia de fazer as coisas, de movimentar. Então, assim, e eles trabalham com uma anemia espiritual. O que é uma anemia espiritual? Uma doença espiritual. Uma pessoa, vou dar um exemplo para uma pessoa que já está dentro da igreja. A pessoa nunca consegue orar, nunca consegue jejuar, nunca consegue ler Bíblia, nunca consegue caminhar. O programa está no culto, nunca consegue estar no culto, nunca consegue. Ela não consegue dar um passo com Deus. Ela quer, mas não consegue. Essa pessoa espiritualmente ela está anêmica. E possivelmente tem esses espíritos sugadores, vampirescos, sugando, que eles fazem parte dessa linhagem, tá? Eles estão sempre em busca de sexo, mas quando eles não conseguem manipular suas vítimas no sexo, eles partem para essas áreas que eu falei aqui, paralisia, tal, entendeu? Então, queridos, esses espíritos vão atuando com estratégias. Então, a cada vez que essa pessoa se afasta das coisas de Deus, a cada vez que essa pessoa se afasta de Deus, menos energia ela tem e mais sugada ela fica, tá certo? Então, o que acontece? É anemia espiritual. Já ouviu falar disso? Não, né? Então, eles trabalham sugando o sangue da pessoa, energia vital, sangue, e essa pessoa fica anêmica na fé. Esses espíritos trabalham com frequências, como eu disse, e com ação no sono. O sono é lugar de você refazer as forças. Sono é lugar de você recompor as energias. Sono é lugar de você descansar em todas as áreas. A área da tricotomia. O sono é lugar do Espírito de Deus, do seu corpo ficar em repouso, da sua alma, do Espírito ficar ali posicionado e o Criador trabalhando a teu favor, para que no outro dia tenha novidade de vida e você venha plantar novas sementes. Esses espíritos atacam assim porque eles querem
impedir a sua produção, eles querem impedir você de triunfar e sucessivamente querem levar vocês a você a uma promiscuidade, levar você a uma dependência, a um aprisionamento e até morte, tá bom? Então, queridos, esses espíritos atacam dessa forma, ok? Como que esses espíritos adentram a vida do ser humano? Por que que ele adentra? Eu já atendi muitos casos, né? Anos que eu estou à frente da obra, anos que eu faço a obra de Deus, anos que eu trabalho com libertação, com diversas áreas, tivemos várias experiências. E ali, esses espíritos malignos, eles trabalham da seguinte forma. Eles vão fazendo assim, olha, eles pegam estratégias e vão trabalhando de estratégias para minar. Então, eles trabalham em estratégias para minar a vida da vítima, tá? Como que eles atuam? Como que eles iniciam? Vamos lá dar um exemplo. Tem pessoas que... Vou dar um exemplo aqui. No passado, essa pessoa foi muito promíscua. Igual, por exemplo, eu já atendi pessoas que tinham sexo com animal, tinha sexo com vários parceiros ao mesmo tempo, promiscuidades em alto nível, eram pessoas muito famintas por sexo. Então, essas pessoas abriram espaço para esses demônios, né? Abriram portas para esses demônios. Então, e aí depois se converteu ao Senhor Jesus Cristo, pediu ao Senhor Jesus Cristo perdão pelos pecados, né, e tal, né, aquele processo todo que, né, todo mundo que já passou sabe. Só que as pessoas não fizeram o fechamento das portas, não confessaram, não renunciaram. E aí, quando você não confessa, não arrepende, não renuncia, né? Como 2 Crônica 7,14 vai falar. E quando você não renuncia, o que acontece? Lá atrás a pessoa ela foi muito promíscua. Ela, por exemplo, foi uma garota de programa, teve sexo com muitos parceiros, teve sexo com mulher, teve sexo com animais, enfim, teve sexo, teve incesto, viveu masturbações, viveu pornografias, enfim, essas práticas, quando eu vou para a presença de Deus, peço a Deus perdão, mas eu não faço da forma correta. A forma correta é pedir Deus perdão, ok? Tá. Mas o mundo espiritual é paralelo. Céu e inferno, luz, trevas, nosso Deus, o bem, o mal, Deus. Há um paralelo. O inimigo ele fica tentando competir para destruir a raça humana. Então, ou seja, eu entro na presença de Deus e eu preciso me humilhar diante de Deus, me arrepender. Tá? Só que tem um adversário que lá no passado, lá atrás, eu fui lá e abri porta para ele. E se eu não fecho essa porta, eu venho para cá para a presença de Deus, eu fico aqui em adoração, fazendo a obra de Deus. Muitas das vezes eu atendi muitas pessoas que eram até ministros da palavra, pregadores, mas na hora que ia deitar para dormir não tinha sossego. Sonhos eróticos. Às vezes estava sonhando com pessoas do passado que não via há anos. Sonhos eróticos, sonhava com pessoas do passado, às vezes acordava ali, né, ejaculado, tendo orgasmo e muito mal, chorando e pedindo Deus perdão, repreendendo esses espíritos, sem saber por que esses espíritos estavam atuando e atacando. Então, por que eles atacam pessoas dessa forma? Porque ainda tem uma porta para ele, ainda tem um acesso para ele, tá? Então, esses acessos nós precisamos de fechar, tá certo? Lá no passado, fala, mas é no passado, é coisa do... Tá, mas para o inimigo não tem passado, tá bom? Para o inimigo não tem passado. O inimigo, ele pega o passado e joga na cara no presente, para estragar o futuro. O único que esquece passado, né, que não se lembra mais é o nosso Deus. O nosso Deus não se lembra do teu passado nem do meu passado. Não é porque ele tem amnésia, não. Porque ele lançou fora e ele agora está fazendo algo novo sobre a tua vida. Porém, o adversário, ele pega passado para esfregar na nossa cara no presente para tentar impedir o futuro, tá certo? Então, nós temos que ater para essas questões, porque são pontos que nós temos que ficar atentos, porque o mundo espiritual tem
Deus operando, tem anjos do Senhor, tem Pai, Filho e Espírito Santo, mas tem Satanás e a sua corja toda para tentar impedir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Temos que estar atentos, tá certo? Então, queridos, todo pecado de passado que nós não fechamos as portas e fechamos os acessos, esses inimigos eles vão ter como acessar a sua vida e vai começar a adentrar no sono para trazer perturbação em sonhos e introduzir você fisicamente. Ele primeiro introduz espiritualmente, atinge as suas emoções, que é a alma, para chegar no corpo físico, para ter a manifestação física, tá? Então, acessou o espírito, trouxe para o espírito, ele veio como espírito, acessou o teu espírito, atingiu suas emoções, ou seja, provocou vontade, desejo, e aí o teu corpo começa a responder. Então, muitas pessoas estão na presença de Deus nos dias de hoje, tendo esses ataques, se pedindo a Deus misericórdia e não sabe como fazer, né? Porque tem coisas lá atrás que não foram resolvidas ainda aqui, tá? Nós não temos que ir lá, não. Aqui nós resolvemos aqui para que esses inimigos não continuem e atrapalhem a nossa vida com Deus, atrapalhem a nossa trajetória, tá bom? Porque isso é perturbador. Então, gente, sexo anal, sexo com muitos parceiros, sexo com o mesmo sexo, sexo com animal, pornografia, masturbações, sexo verbal, tá? Abuso sexual, aliciamento, incesto, né? Como eu falei, zoofilia. Então, todas essas promiscuidades aí, adultérios, tudo isso aí abrem acessos para incubos e sucumbos, tá? Então, eles adentram nisso. Ah, não, mas hoje eu não pratico masturbação, pornografia, eu não pratico nada disso. Tá, mas eles ainda estão atuando. Como? Ah, eu deito para dormir, eu oro, mas mesmo assim eles atacam o meu sono e eu tenho sonhos picantes. Tem pessoas que têm sonho com artista, tem sonho com fulano, ciclano, bertano, tem sonho com pessoas que nunca viu na vida e acorda no outro dia esgotadíssimos. Tem perturbações na mente, tem gente que vai falar assim, ah não, você está com toque, o espírito do sexo está trazendo toque para sua mente. Não está tocando nada, queridos. Isso são espíritos que trabalham na frequência, tá? Como Asmodeus e Lilith, trabalham na frequência de segundo céu, então eles trabalham com a frequência da seta que Salmo 91 fala. Salmo 91 vai falar sobre essa ação da seta, tá? Da seta maligna, da mortandade. Então, Salmo 91 vai nos alertar sobre isso. Só que esse século é um século de tanta modernidade, então, aí hoje em dia nós temos o termo utilizado aí por muitos, tá com pessoas que têm pensamentos promíscuos, invasivos, é o toque. O toque na área sexual. Não é nada de toque na área sexual. É Asmodeus e Lilith atuando com frequência, com a seta. O que é frequência? Setas, dados inflamados. Salmo 91 vai dizer, dados inflamados do inimigo, dados inflamados, pá. Se não tem capacete, vai penetrar. Se a mente não for de Cristo, vai ficar na terra. Porque a mente, quando não é de Cristo, quando não está pensando nas coisas do alto, pensa nas coisas da terra. E se pensa nas coisas da terra, é corrompida a viver as coisas da terra. Ou seja, as coisas que eu digo, as promiscuidades. E ali a frequência dominou a mente, tá? Dominou a mente. Aí, em seguida, eles vêm atacando a alma. Incubos e sucumbos vêm atacando a alma, as emoções, provocando instinto, desejos, provocando sonhos eróticos, provocando lascívia, provocando compulsividade sexual. E os pensamentos, eles vão ficando, porque Asmodeus e Lilith atacando. Então não tem nada a ver com a modernidade que nós vamos ouvindo por aí na internet. Tem a ver com o que a Bíblia diz em Salmo 91, tá? Dardos inflamados do inimigo, tá certo? Inflamados, tá bom? Então, queridos, eles trabalham dessa forma. E aí nós vamos observar que eles
tentam manipular o homem até o último instante. E algumas pessoas, né, eles querem, aliás, todos, eles querem atacar dessa forma para levar aonde? A morte. Morte espiritual, morte física, tá bom? Então, esses espíritos, eles trabalham em conjunto, eles trabalham em facção, em equipe, para destruir. Não chega um só fazendo, eles vêm de cima, operando aqui, emoção e aqui. Aqui, emoção e depois toca o físico. Mente, né? Mente, emoção, emoção. As emoções, ataca o espírito, ataca as emoções e ataca o corpo. Em seguida, o corpo manifesta e é onde pessoas ficam em cativeiro sexual, aonde pessoas só pensam em sexo, aonde pessoas só querem sexo, aonde pessoas olham para outra já vê nua, aonde pessoas e aí muitas das vezes essa pessoa vai falar assim, não, mas eu tive uma pessoa que congregou comigo, né, foi me ouvir, ela falava para mim assim, olha, eu vejo a senhora o tempo todo lá nua, me perdoa, ele chorava, esse menino chorava e me pedia perdão, eu falei, calma, nós vamos conversar. E ele foi trabalhando com ele, então assim, ele tinha esses ataques de Asmodeus e de Lilith aqui, e incubos e sucumbos pegava ele, marido da noite, mulher da noite. Então precisou de ser feito um processo de libertação com ele, porque tinha uma raiz ali dentro que vinha da família dele e que agia na vida dele, por isso que esses espíritos trabalhavam ali. Então, tem que ter uma renúncia, tem que ter confissão, tem que ter posicionamento, tem que quebrar algumas coisas, tem que entrar diante do Senhor e anular o que foi feito por essa pessoa, anular tudo para que esses espíritos percam o direito legal. Eu sofri durante muitos anos com um casamento com um demônio, a qual eu era mulher desse demônio, né? Então, assim, eu estava num nível tão profundo que eu sentia no meu corpo as manipulações sexuais. Eu sentia um ser gelado que chegava, a minha cama afundava, e quando minha cama afundava, eu sentia aquele ser deitando em mim, eu sentia movimentando nas minhas partes íntimas e eu sentia todo o ato sexual. Eu não sentia físico, né, uma pessoa, mas eu sentia algo gelado. E no outro dia eu não conseguia andar. A minha parte uterina doía muito. As partes íntimas doía. Eu sentia dores horríveis que eu tinha que ficar de cama. E pasmem, tá? Pasmem. Futuramente foi a causa de eu ter perdido o útero, ovários, trompas, porque esses espíritos, eles querem matar, destruir, como João 10:10 vai dizer. Então, sobre minha vida, por ter esse contato mais profundo, eles conseguiram introduzir enfermidades como câncer. Por anos eu lutei contra o câncer, foram 4 câncer que eu tive que lutar, enfrentar 4 vezes consecutivas, dizendo assim, não 4 câncer, câncer por 4 vezes, tá certo? Então, esses espíritos, eles querem introduzir os filhos deles. Quais são os filhos deles? As doenças, os demônios que vai continuar procriando ali. Mas espera aí, você está falando uma aberração? Filho de demônio? Filho dizendo numa figura, numa linguagem figurativa, porque há reprodução. Quando nós vamos ver a palavra de Deus dizendo que aquele espírito que sai daquele corpo e ele vai e volta, ele dá uma volta e aí ele de repente ele volta lá e fala assim, olha, eu vou voltar para minha casa. E quando ele chega lá, a casa está varrida, está vazia, ele vai e busca mais 7. Então, os espíritos que trabalham com filhos, eles vêm trazendo outros espíritos menores que eles, que simboliza espíritos debaixo da sua hierarquia, do escalão, e pode simbolizar seus filhos, seus servos também, dizendo assim, tá? Não é, mas simbolicamente no mundo espiritual fica caracterizado, tá bom? E enfermidades também simboliza filhos, porque vem do sêmen
de espíritos malignos, tá bom? Então simboliza, filhos, esterilidade, esterilidade, quando a pessoa ela fica estéril, quando o homem perde virilidade. Tem homens que ele não consegue ter sexo com a esposa, mas ele consegue ter sexo com a amante. Isso tudo esses espíritos trabalhando, isso tudo esses espíritos atuando. Ele não consegue ter intimidade com a esposa, mas ele tem, né, a promiscuidade lá fora com outras mulheres. Né? Então, esses espíritos vão reproduzindo através de pecado, eles vão reproduzindo cada vez mais seus filhos, derramando cada vez mais na vida dessa pessoa e na vida de outras pessoas as suas obras, os seus feitos, tá certo? Deu para vocês entender? Porque é um assunto bem complexo e às vezes, né, não dá para ficar bem entendido. Coloca aqui no comentário se você entendeu. Se você não entendeu, nós falamos novamente sobre esse assunto. Então, esses espíritos adentram por essas práticas. Ah, pastora, mas espera aí, passado já... Vai lá, então, fecha as portas aí, anula isso aí, fecha esse acesso. Ok, fecha o acesso, está em Cristo, acabou, entendeu? Fez uma oração, apresentou um jejum, fechou o acesso. Lembra que a palavra do Senhor vai dizer? Caça de demônios só sai com jejum e oração? Jesus disse lá em Mateus, acho que é 17, 21, 17, alguma coisa assim. Então, assim, fechou, acabou, tá certo? Esses espíritos, eles atuam dessa forma porque são vampirescos, querem trazer anemia espiritual, emocional e física, matando pessoas, acorrentando pessoas a promiscuidades tão profunda. A raiz deles no campo, vindo do campo geracional, é a iniquidade, tá? Então, tá. Por exemplo, na minha vida, exemplo passado, pratiquei várias promiscuidades, vim, fechei. Ok, kits, tá tudo kits, tá? Mas agora eu tenho que vir analisar a minha linhagem, tá? Geracional. Porque se tem a iniquidade ali, esses espíritos continuam vindo tentando. Então eu tenho que vir analisar a iniquidade geracional para analisar a minha conduta. Se na minha conduta não tem desobediência, não tem acesso, a iniquidade não vem sobre mim, tá? O pecado de iniquidade não reproduz sobre mim. O que é o pecado de iniquidade? Aquela pessoa que vive pecando, não se arrepende e normaliza o pecado e acha que está tudo certo, que está tudo bem e que isso aí já não é mais pecado porque Deus entende. Eu conheci muitas pessoas assim e conheço. Ah, não, Deus sabe que você é carne, Ele sabe as suas limitações, não seja assim tão severo com você, entendeu? Aí costumiza o pecado, aí vira iniquidade. Então, nós temos que ficar bem atentos, porque servir a Cristo, é difícil. Não, nós só precisamos de ficar atentos ao que a palavra de Deus vem dizer, porque o que Deus vem nos ensinando não é para nos punir, muito menos para nos deixar acorrentados, aquela vida chata, sem poder olhar para os lados. Não, é justamente para nos livrar desses espíritos malignos que estão atuando, tá bem? Então Deus quer nos poupar dessas coisas horrorosas aí, dessas tristezas, dessas dificuldades e da morte, das destruições, tá certo? Então, Asmodeus, Lilith, Incubus, Sucumbus, marido da noite, mulher da noite, espíritos que atuam dentro da geração, através da iniquidade, vem passando, ok, preciso fechar, cancelar, preciso anular, alinhar minha vida com o eterno, ok, com a palavra de Deus, oração, jejum, fica aliançada para que o inimigo bata e retirar. Deu para entender? Deus em Cristo te abençoe. Daqui a pouco nós voltamos com mais um conteúdo para a tua vida. Que o Eterno continue te abençoando de forma sobrenatural. E fica atento, porque os espíritos vampirescos estão aí, tentando sugar tudo. E Deus é na tua vida. E cuidado com os acessos na internet, tá bom?
olhou, a mente guardou e daqui a pouco perdeu a paz, tá? Daqui a pouco tá perturbado, querendo. Cuidado com o que olhas, tá certo? Cuidado com rede social, cuidado, vamos tomar cuidado e fuja da aparência do maligno. Shalom a todos, um abraço, fiquem na paz do Senhor, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Deus abençoe.